Então treinar com dor não é normal. Treinar com uma dor constante é uma forma de você ignorar um sinal que o teu corpo está te dando, de que provavelmente, nem sempre é assim, mas que provavelmente pode ter uma coisa errada. Às vezes as pessoas têm medo, né, de vir no físico, porque acham que a gente já pode afastar ele da atividade. Afastar da atividade, né? Mas eu acho que se você vem com antecedência, a chance de você ser afastado é muito menor, né? O papel do fisioterapeuta não é somente controlar a carga, mas ajustar as progressões de acordo com os sinais que o tecido dá. O processo da musculação, ele é um processo que ele vai sendo construído mais ao longo de toda a vida. Quando a pessoa chega numa fase idosa e construiu esse processo durante toda a sua vida, ela claramente vai chegar melhor. Então, quanto antes você começar a fazer a musculação, melhor. Existir a postura perfeita para você fazer alguma atividade, para você sentar numa mesa, para você fazer um agachamento. O que a gente vê hoje na ciência é que não existe mesmo essa postura perfeita, né? Na verdade, o que a gente quer é que o corpo se movimente, se adapte. Botinha de compressão funciona ou é marketing? Se o treino é leve, já virou fisioterapia. Totalmente. Totalmente discordado aqui. Sejam muito bem-vindos ao XSCast, o podcast oficial da XS Team e seu guia de saúde e performance. Eu sou o Fábio, manager do time de marketing da XS Team, e hoje um episódio muito diferente e eu tô aqui com ele, Gustavo. Fala galera, aqui é o Gustavo Albuquerque, produtor do XSCast, e hoje nós trouxemos a nossa equipe de fisioterapia aqui da XS Team, e se prepara que nesse episódio nós vamos desmentir mitos do meio da fisioterapia, falar das experiências reais de atendimento deles no dia a dia e, é claro, responder as maiores dúvidas em relação ao assunto. Então já deixa seu like nesse episódio, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser notificado toda vida que sair um conteúdo novo aqui. E temos nosso primeiro convidado, Vitor Mascarenhas. Ele é Reg Físio da XS Team, trazendo sua visão de autoridade sobre fisioterapia esportiva e performance. Para compor aqui o nosso time, a gente também está trazendo ele, que atua diretamente com performance, recuperação e reabilitação esportiva. Lucas Valentim, seja bem-vindo ao XSCast. Também com a gente hoje, Marçal, fisioterapeuta que acompanha diariamente alunos dentro da realidade do treino, recuperação e prevenção de lesões. E por último, mas não menos importante, fechando o nosso time, Letícia Carvalho, fisioterapeuta da XS Team, que acompanha de perto mobilidade, recuperação e a evolução dos alunos. E para quebrar o gelo, vamos começar logo com a polêmica e eu quero saber de vocês. Qual é a maior mentira que o meio fitness repete sobre dor e lesão? Muito bem, eu acho que os meninos vão concordar comigo. A principal mentira, o mito aí em relação à ocorrência de lesão no mundo fitness é que algum fator isolado é o suficiente para causar lesão. Tá? E as pessoas tendem a simplificar a ocorrência das lesões, elegendo aí um fator para colocar como causa, né? Então, por exemplo, na corrida, o tênis é que causa lesão, né? No exercício de força, no fortalecimento, agachar abaixo de 90 graus causa lesão. Passar a tíbia à frente da linha do pé causa lesão. Então, esses fatores isolados ali é sempre um culpado, um grande vilão. A postura é o grande vilão da dor cervical, né? A postura é o grande vilão da dor lombar. Então, fatores isolados, eles podem ter uma importância, eles podem contribuir com a ocorrência da lesão, podem contribuir com a permanência da lesão dos sintomas, dependendo do paciente, mas dificilmente um fator isoladamente sozinho é suficiente para causar a lesão, e quem acaba falando isso com esse nível de certeza provavelmente está enganado. Concordo totalmente, Vitor. Uma questão também que o universo fitness inventa sobre dor e lesão é que a dor é normal, né? Se a pessoa não treinar e não sentir dor, ou se depois do treino ela não sentir dor, ela não está treinando bem. Boa. Né? Seria a questão principalmente do treino de fortalecimento. Se eu treino e não sinto dor muscular tardia depois, meu treino não valeu a pena, né? Acho que esse é um ponto também que as pessoas precisam ter atenção. Total. E a pessoa acaba sempre indo no limite do treino, no limite da lesão,
E aí, isso sim é um fator importante, né? Que é a sobrecarga. Sempre buscando o limite, né? Na minha opinião também existe um outro fator, que é a normalização da dor, assim como a Letícia falou, mas a não busca de uma assistência de saúde quando essa dor está presente por um tempo mais importante, por exemplo. É muito comum do pessoal sentir dor e esperar 1, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês para essa dor passar. E é muito comum também que no ciclo daquela pessoa se escute, dá um tempo, diminui carga, tenta ver se você consegue retornar à prática ou esportiva ou à prática da musculação sem ter que buscar um serviço de saúde. Isso pode acabar causando, né, uma bola de neve, um efeito bola de neve, da pessoa começar a criar mais dores em cima daquela outra dor. Né? Vai lesionando outras estruturas, vai causando mais e mais problemas e assim chegando num ponto em que se torna mais difícil o processo de reabilitação dessa pessoa. Eu concordo com o que vocês falaram e acho que entrando até na parte da físio mesmo, né? As pessoas têm uma visão da fisioterapia como algo realmente só uma reabilitação quando você tem já uma lesão muito instalada, uma fratura, uma coisa que está impedindo alguma atividade do seu dia a dia, que você está realmente com uma disfunção maior, né? Mas aí a gente vê que muitas pessoas estão com alguma dor que precisa de um acompanhamento ali do fisioterapeuta mesmo, né? E por entrar talvez nessas questões que é falado pelo contexto que ele vive, que essa dor é normal, que é só diminuir talvez um pouquinho da carga, que, enfim, que ele mudou um pouquinho o treino, por isso que está gerando essa dor. Então, eu acho que é bem isso que vocês falaram. Acho que eu vou totalmente aí nessa questão que não é só um fator mesmo de risco, e eles querem geralmente colocar a culpa em alguma coisa, né? E aí eles buscam algo que ele fez minimamente diferente na sua rotina para jogar a culpa toda nesse fator que foi lançado. Exatamente. Então, e geralmente é só uma coisa mesmo, assim como o Vitor falou, às vezes é o peso, é um exercício diferente que você faz. Até dormiu. Dormir num hotel. Isso. E a cama era dura. O travesseiro é diferente do meu, né? E aí vai justificando, vai dando desculpa, entrando numa fase de negação da lesão, até não ter mais como viver sem procurar um serviço de saúde para solucionar aquela dor. Agora que nós já aquecemos, vamos para a primeira dinâmica. No centro da mesa vai ter essa caixa aqui com temas polêmicos relacionados à fisioterapia, como dor, treino, performance, e também teremos plaquinhas, que nessa daqui que o Gustavo está falando. A dinâmica é simples, galera. Cada um vai puxar um card da sua caixinha, ler o que está escrito nele, e aí é a hora de todo mundo votar. Se você acha que o que foi dito é verdade, você vai virar o lado verde, é padrão XS Team. Mas se você acha que é um mito, a gente vai pro lado vermelho, que significa que você acha que é um mito. Depois da hora da votação, é o momento de todo mundo debater sobre o tópico que foi falado. Vocês estão preparados? Valendo! Então bora lá, né? Deixa eu começar aqui. Treinar com dor aumenta risco de lesão. O XS, né? Tá todo mundo alinhado, né? Somos graças a Deus. Indiscutível. E aí, quer começar, Marcelo? Por quê? Começar. Quando a gente treina com dor, o dor é um sinal do nosso corpo de que tem alguma coisa que está fora do padrão, tem alguma coisa que está errada naquele momento. E a gente começar a treinar, impor carga, impor exercícios em determinados momentos que tem dor, a gente começa a aumentar essa possibilidade de aumentar a dor, de fato, né? Pode ter alguma coisa ali que esteja acontecendo, uma tendinopatia, um desgaste articular, alguma coisa que possa ser aumentado com o também aumento da carga da atividade física. E se a gente não investiga, a gente não busca um serviço de saúde para poder fazer uma melhor investigação dessa dor, a gente pode estar colocando em risco a nossa saúde e também colocando em risco a nossa prática que nos faz bem, que pode ser o esporte ou pode ser a prática da atividade física comum para todos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho que vale a pena sempre você ter alguém ali, né, um fisioterapeuta ou algum outro profissional para estar sempre buscando uma avaliação quando aparecer alguma dor, né? Mesmo que às vezes pode ser uma dor pequena, leve ali, uma queixa mais tranquila, né? Mas é importante porque às vezes, como o Marcel falou, né, pode aparecer ali uma leve queixa no começo e aí a pessoa vai
ignorando aquela dor, e aquela dor ela vai gerando também algumas alterações em outras articulações, em outros músculos, e aí pode gerar compensações, enfim, coisas que vai fazendo com que o corpo da pessoa tem que se adaptar àquele estilo ali que ele está tendo por conta da lesão, e aí precisa mudar toda a rotina de treino, e aí isso tudo vai gerando também cargas em outros tecidos. Então acho que quanto antes a pessoa procurar, né, acho que vai, com certeza vai ser mais benéfico para ela. O que acontece, né? A dor, o Marcelo disse bem, a dor ela é um sinal de alerta. Nem toda dor é lesão, e ocorre algumas lesões que você não tem uma dor importante. A gente precisa entender, o que o Valentim disse, trouxe muito bem, o que eu falei aqui já em outra oportunidade, que é muito importante você ter um fisioterapeuta ou um profissional versátil, na minha avaliação, um profissional que hoje está mais versátil em questão de dor e lesão, é o fisioterapeuta do dia a dia, né? Ele vai conseguir traduzir o que significa aquela dor para você. Né? Então, é uma dor, é importante, é uma dor muscular tardia, é uma dor natural de quem treinou forte, é uma dor que já indica a ocorrência de uma lesão, porque está associada a déficit de função, está associado com déficit de performance, de desempenho. Qual é o tempo de período dessa dor? Né? Então é muito importante que um profissional de saúde, fisioterapeuta, ele te ajude a traduzir essa dor. Só de ajudar a traduzir essa dor, qual é o tipo de dor, qual é o tipo de tecido, já vai te dar uma boa orientação e vai te ajudar a prevenir lesão. Porque nem toda dor é necessariamente uma lesão. Agora, você treinar com uma dor constante é uma forma de você ignorar um sinal que o teu corpo está te dando de que provavelmente, nem sempre é assim, mas que provavelmente pode ter uma coisa errada. E aí, essa dor ela cronifica, você tem uma lesão instalada, e aí você vai precisar buscar o fisioterapeuta numa fase em que a lesão está bem mais severa do que poderia se fosse no início. Exatamente, Vitor. É até bem comum a gente pegar corredores com canelite, porque negligenciaram essa dor, né? Que começa uma dor bem aguda e que vai piorando com os treinos, principalmente, e que às vezes a pessoa não consegue nem andar sem dor, né? Então, às vezes a pessoa está ali só com uma instalação da canelite mais aguda, mas deixa cronificar, e nisso pode até surgir uma fratura por estresse, né? Então, treinar com dor não é normal, né? Então, o quanto antes a gente conseguir diminuir essa dor, né, para não tornar incapacitante e não cronificar, que é às vezes o que a gente pega bastante aqui, que fica mais difícil durante o tratamento fica mais longo, né, para a gente conseguir tratar a dor e voltar a toda a função completa sem nenhum prejuízo, né? Acho que é importante também, porque às vezes as pessoas têm medo, né, de vir no físico, porque acham que a gente já pode afastar ele da atividade. Afastar da atividade, né? Mas assim, acho que isso por experiências que eles viveram, ou até de outras pessoas, né? Mas eu acho que se você vem com antecedência, a chance de você ser afastado é muito menor, né? Bem menor. E muito provavelmente a gente vai o quê? A gente vai ajustar treino, a gente vai ajustar ali, se precisar da físio mesmo, a reabilitação a gente vai indicar, é claro. Mas quanto antes ele vir, a gente consegue ter uma resposta melhor com um tempo mais rápido também, né? Exatamente. Boa. Exatamente. Quer, Letícia? Bora. Se o treino é leve, já virou fisioterapia. Totalmente. Totalmente discordado aqui. E aí? Treinar leve é fisioterapia, Acho que será? todo mundo já escutou essa, né? Essa semana já. Já é piada interna na academia, o pessoal passa, vê alguém pegando um pezinho leve, 2 quilos, tá fazendo fisioterapia, o que é que tá acontecendo? A gente ama mostrar que na fisioterapia eles soam bastante, né? A gente ama mostrar isso também. Existem momentos, né, que a pessoa vai precisar treinar com uma carga um pouco menor. Isso é uma variação de ciclo que é utilizada tanto na corrida como também no treinamento de força. Não vai ser a todo momento que você vai estar implicando cargas altíssimas, a 80% de um RM, a 70% de um RM. Vão ter momentos que esse ciclo ele vai dar uma baixa importante para que o corpo ele recupere e para que ele assimile toda aquela sinalização que você deu ao implicar aquela carga. Para que depois ele consiga, assim, chegar em cargas maiores. Mas não a todo momento que você vai estar colocando cargas altíssimas
dentro de um exercício físico ou da prática de uma atividade física, né? Eu acho que assim, que muda muito a questão do objetivo, né? Na fisioterapia a gente tem o objetivo de colocar exercício ali, mas com um objetivo terapêutico, um objetivo funcional, para ele voltar a fazer as atividades dele, voltar à prática esportiva. É claro que o objetivo, talvez, do treinador é uma hipertrofia, redução de peso, enfim, algo relacionado a isso, né? E aí pode parecer que o exercício que a fisioterapia indica para ele fazer seja mais leve ou seja menos complexo do que ele faria na academia, mas o exercício que a gente está passando, ele tem um objetivo claro que é para aquele período que o paciente, enfim, que o aluno está passando, né? E eu acho que é isso. O exercício na fisioterapia, o que é a fisioterapia? A gente fala principalmente a fisioterapia esportiva. A fisioterapia esportiva é o treinamento diante da circunstância em que há lesão. Então nós estamos realizando treinamento físico através de recursos físicos, entre eles o exercício terapêutico, na condição de lesão. Então a grande diferença do profissional fisioterapeuta para o profissional, para o treinador, para o profissional de educação física, é que nós estamos sempre na condição de avaliar a segurança do exercício, porque aquele paciente ele está com uma lesão instalada ou ele vem de uma lesão instalada. Então o nosso principal critério é o critério da segurança, que é um critério que o profissional de educação física tem também, mas eu acho que no ordenamento de prioridades com o fisioterapeuta, ele está lá em primeiríssimo lugar, porque o paciente tem dor e o paciente vem com a reabilitação. Então, esse paciente que chega com lesão instalada, que chega com sintomas muito severos, ele vai precisar fazer um ajuste de carga. Aliás, ele provavelmente já está com uma lesão e está com uma dor instalada, uma dor importante instalada, porque ele ignorou os sintomas por muito tempo e provavelmente treinou com uma carga maior do que o corpo dele e os tecidos eram capazes de lidarem. Então, é muito comum que a primeira intervenção fisioterapêutica seja o que nós chamamos de ajuste de carga, que é o que a gente chama de controle de carga. E o controle de carga é dar a carga adequada para a capacidade do tecido naquele momento. E a carga adequada para a capacidade do tecido naquele momento, às vezes, é uma carga bem mais abaixo do que o atleta recreacional de ele está acostumado a fazer. Então, é muito comum que o atleta tenha essa impressão, de fato, que a fisioterapia é um tipo de treinamento bem leve. Isso. E que é o suficiente, né? E às vezes até, se eu soubesse, eu só pegava leve, mas não é só pegar leve. Tanto é que a gente, por exemplo, eu pego pacientes que fizeram redução de 50% da carga e chega para mim e permanece precisando da fisioterapia. Porque o papel do fisioterapeuta não é somente controlar a carga, mas ajustar as progressões de acordo com os sinais que o tecido dá, que os sintomas dão, que o atleta dá, né? No seu dia a dia, porque ele é relatado, né? E dos sintomas que aparecem. Então a gente consegue fazer a progressão, e aí chega o momento da fisioterapia, que às vezes a fisioterapia é bem mais difícil, aí tem essa brincadeira, né? Que é o momento que a gente tem o prazer de mostrar, né? Tá vendo aí? Não era fácil a fisioterapia? Não era fisioterapia, tá tremendo por quê? Tá suando por quê? Tá passando frio, tira né? essa cara. Tá passando frio por quê? Não é físio? Porque é o momento que a gente consegue controlar a carga, controlar sintomas, na verdade, e a gente consegue dar uma intensidade no exercício que a gente gostaria de dar sempre, mas às vezes não é possível por causa dos sintomas, né? Que é aquela fase ali intermediária para a fase final da fisioterapia, que a gente brinca aqui até na XS, que muitas vezes agora tem a brincadeira contrária, né? Eu chego ali na academia e falo assim, é personal agora, Vitor, né? Eu coloquei uma paciente nossa aqui, a Nara, um dia desse para fazer apoio de frente, né? Que eu não estava fazendo nem no treinamento, mas tudo isso tem um racional, que é você dar a carga adequada para o tecido, para garantir que o tecido permaneça se adaptando. Então, é natural que o paciente tenha essa impressão, porque no primeiro momento, às vezes, a intervenção mais segura e eficaz é controlar a carga, é ajustar a carga. Perfeito. E a gente tem que pensar também, não é porque a gente está pegando leve com relação ao peso que o treino não está sendo intenso, né? Às vezes a gente tem uma sessão que ele está pegando pouco peso, mas a gente está fazendo exercício isométrico, por exemplo, que tem uma boa intensidade, dependendo do tipo de exercício, que tem mais complexidade. Então, a gente não pode se limitar também a só a carga, né? Fisioterapia não é só a carga, é o paciente como um todo. Então, isso também é importante. Perfeito. Existem outros termos também de carga interna e carga externa do paciente, né? Quando se fala nessa falácia de
tá pegando leve no treinamento, é fisioterapia. Porque o pessoal passa, vê que a pessoa tá fazendo ali um treinamento com anilha de 5 quilos, quando antes no treinamento físico mesmo fazia ali 40 quilos, 50 quilos, e acha que tá sendo super de boa. Mas a percepção interna daquele paciente para o treinamento ela é muito grande, porque a gente utiliza de outros princípios, como desequilíbrio, como isometria, como a Letícia falou, como a aplicação do gesto esportivo em determinadas situações, para implicar uma carga interna maior para esse paciente. Então, a carga externa, o peso de fato, aquilo que o pessoal vê na academia, ele é menor, mas para o paciente em si, a carga interna está altíssima, ele está super cansado, ele está tremendo, como o Mascarenhas brincou, porque ele não está acostumado com aquele perfil de exercício. Às vezes a gente pega um paciente que está acostumado a fazer cadeira extensora com 60 quilos, às vezes fecha a máquina, e a gente bota para fazer um step down, né, ficar em cima de um caixote, agachar com uma perna só, o paciente treme muito, fica no bambo ali, por assim dizer. Às vezes surgem várias compensações em decorrência dessa atividade mais funcional, e ele se pergunta por quê. Porque geralmente, às vezes, a pessoa não é introduzida a um gesto mais funcional. Fica naquele gesto mais mecanizado da academia, que é também legal para o objetivo de hipertrofia, tem sua utilidade, mas quando a gente envolve a funcionalidade mesmo, o trabalho em prol do aumento da funcionalidade, da performance esportiva, a gente tem que entregar para esse paciente uma diversidade de estímulos, né, internos e externos. Exatamente. E às vezes é isso que faz com que a gente treine com menos carga externa, mas aumente a carga interna, percepção de esforço, percepção de dificuldade para com o exercício daquele paciente. A verdade é que a maioria, né, dos nossos pacientes, depois que ele passa para uma fisioterapia que é alinhada para o que ele precisa, eles mudam um pouco esse pensamento aí de que fisioterapia é um treino leve, né? E aí eles muitas vezes até dizem assim, cara, tô saindo mais cansado do que meus treinos. Sai mais normais, cansado né? do que da academia. É Boa. isso mesmo. Vai lá, Marcelo. É mais um. Musculação protege as articulações. Que correto, na minha opinião. A musculação ela protege as articulações. As articulações elas são um tecido do nosso corpo que elas precisam de uma proteção para além, claro, da própria proteção interna delas. Elas são um tecido, um tipo de tecido que ele não tem regeneração, de fato. Se ele é lesionado, claro que isso demora essa lesão a acontecer, exige uma carga maior, exige um desgaste maior, mas se ele é lesionado, o processo de recuperação dele praticamente não existe, né? Pode existir através de outras terapias, mas naturalmente praticamente não existe. E a musculação ela vem para proteger essas articulações porque a gente diminui a carga na própria articulação. Pegando como, por exemplo, né, o joelho, que é uma das articulações mais lesionadas. No joelho a gente tem, para além da articulação em si, da cartilagem em si, a gente tem o menisco, tem outras estruturas ali dentro. E quando a gente entrega uma carga na musculação para ativar estruturas de estabilização ativas mesmo, que ajudam a controlar aquele joelho em diversos movimentos e não deixam com que a carga ela seja direcionada para tecidos passivos de forma muito abrupta, isso dá mais segurança para a articulação, isso faz com que a articulação ela seja melhor aproveitada ao longo dos anos. Né? Então, se você, por exemplo, a corrida, a gente tem muito paciente aqui da corrida. O paciente o corredor, que ele está ali no ciclo de maratona, no ciclo de meia maratona, a maioria deles sabe da importância, de fato, do treinamento da musculação, de um treinamento específico que vai fazer com que ele tenha força e tenha capacidade de controlar o corpo e controlar as cargas ao longo desse período grande de atividade que se tem numa meia maratona ou de uma grande maratona, né? Então a musculação ela vem para isso, ela vem para ajudar a fortalecer essas estruturas ativas e evitar que as estruturas passivas, como a cartilagem, como ligamentos, como meniscos, no caso do joelho, sejam mais prejudicadas do que deveriam ser. O que a gente quer com o fortalecimento é que esses músculos fiquem mais fortes, né, para absorver mais essa carga aí que está indo para a articulação, né? Então, é basicamente isso mesmo que o Marcelo já comentou. Eu vou dar um exemplo, Matheus Melo Nutri. Matheus Melo Nutri. Matheus Melo Nutri é bem focado em relação ao treino de força, a musculação, né? Principalmente treino de força, aquele treino de base mesmo. E correu uma maratona sem nunca ter feito
se eu não me engano, fez uma meia maratona e depois da meia maratona já foi fazer a maratona. E sem nenhuma lesão durante todo o percurso, né? Apesar de ser um cara mais forte, ter mais massa muscular, a musculação e o treino de força protegeram com certeza todas as articulações dele durante essa maratona que ele conseguiu completar muito bem. O movimento ele protege a articulação, a musculação protege a articulação. Quando a gente fala de musculação, a gente está falando de treinamento de força. Então, treinamento de força, seja ele feito em musculação, área livre, né? Na academia, ele é capaz de garantir que esse tecido, que a gente chama de tecido ativo, que é o músculo. Por que tecido ativo? Porque ele, de maneira ativa, protege as articulações das forças que nós somos expostos. Diariamente, a gente é exposto às mais variados tipos de força. Força inercial, força da gravidade, força de reação ao solo. E essas forças, elas atingem os nossos tecidos. Nossos tecidos, eles têm uma capacidade de adaptação a essas forças, mas essa capacidade de adaptação para alguns tecidos é limitada, como o Marçal disse, no caso das articulações. Então a musculatura ela consegue, é um tecido altamente adaptável, que ele consegue dissipar, atenuar, absorver, transferir força. Então quando você trabalha bem o treinamento de força, você aumenta a capacidade dos seus tecidos ali de utilizar dessas habilidades de proteção, de atenuação, de controle de carga, que finalmente vai gerar uma proteção sim das articulações. Musculação é perigosa para idosos. De jeito nenhum. Ave Maria. Discordo totalmente. Eles precisam, na verdade, né? Porque aí, geralmente na fase de idosos, né, mais velhos, assim, a gente tem a questão da sarcopenia, né? Então já tem uma perda de massa muscular, a perda de massa óssea também, então musculação é essencial para eles. Na verdade, eles realmente é um público dos que mais precisam mesmo, assim, né? É claro que tem que ser orientado, tem que ser alinhado com que esse idoso consegue realizar, né? A gente também não pode fazer um treino com idoso, assim, com cargas muito... É claro, se já for uma pessoa que já tem um nível de treino bom... Enfim, a gente tem que adaptar a realidade dessa pessoa. Mas eles... É um público que realmente precisa muito. Eu acho que eles precisam até mais do que a gente, jovem, né? Porque é um tecido que uma população que está muito mais suscetível a desenvolver a sarcopenia, como você falou. Que é o infiltramento de gordura ali na região do músculo, a perda de volume muscular também e, consequentemente, a perda da função da musculatura. Claro que o processo da musculação, ele é um processo que ele vai sendo construído mais ao longo de toda a vida, né? Então, quando a pessoa chega numa fase idosa e construiu esse processo durante toda a sua vida, ela claramente vai chegar melhor. Então, quanto antes você começar a fazer a musculação, melhor. Mas, se construiu tudo isso ao longo de toda a sua vida, chegou na fase idosa e decidiu relaxar totalmente, você ainda assim é mais suscetível a desenvolver a sarcopenia do que um jovem que negligencia a musculação, né? Então é um público que precisa da musculação. É algo praticamente negociável para eles. Precisa do exercício físico, precisa da atividade física, precisa da musculação. Eu até... não só a sarcopenia, né, mas como a síndrome da fragilidade, então a perda de peso, a perda da massa óssea, massa muscular. Uma questão que é muito importante para os idosos, quando eles ficam inativos fisicamente, é a questão da queda, que é um dos fatores mais perigosos, fatores de riscos maior para uma hospitalização, né, que aí geralmente é o maior risco de morte dessa população. Então, o ideal seria, né, ter todo o acompanhamento com o personal trainer, fazer pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E assim, a gente acha que são pessoas frágeis, mas só são pessoas que não têm o estímulo adequado, né? Então, o quanto antes, como o Marçal falou, começar... E o quanto antes você conseguir evoluir, implementar no seu dia a dia a musculação, vai ser completamente importante. Não só para a questão da sarcopenia, a síndrome da fragilidade, mas para evitar quedas, para auxiliar nisso também, diminuir o risco de hospitalização. A musculação é o principal remédio na fase do idoso. Ela tem efeitos protetivos para o principal fator de risco, como a Alice falou, que é de morte, que é queda em idosos.
Ele tem efeitos fisiológicos, ele tem efeitos sobre a saúde cardiovascular, tem efeitos sobre a saúde cardiopulmonar, ele tem efeitos sobre o sistema endócrino, que é em relação aos hormônios. Então a musculação ele tem para toda a população, né? Não somente para os idosos, mas essa população é uma população que está muito exposta. Então eu acho assim, a musculação teria que ser mandatório. Eu acho que o cuidado que nós temos que ter é isso que o Lucas falou. É claro que não é tão simples assim. Tem um idoso que ele vai ter dificuldades dentro do salão de musculação. Aí eu preciso falar aqui do que nós temos aqui, do serviço que nós temos aqui embaixo, né, na XS, na XS Wellness Club, que é o serviço de acompanhamento com o personal trainer, no nosso estúdio aqui, que todo o processo de fortalecimento é adaptado. Então, existem aquelas pessoas que acham que o fortalecimento de quadríceps ali, de coxa, é cadeira extensora e cadeira flexora. Então, você vai chegar aqui, você vai ver um paciente, um idoso, fazendo o step que a gente chama de subida e descida de degraus, que é extremamente importante o fortalecimento dessa musculatura, é uma tarefa muito funcional, sentar e levantar. A musculação tem que ser um ambiente que faça com que o idoso queira estar, né? Qualquer um de nós, que a gente gosta de praticar e gosta de estar naquele lugar que nos faz bem. Esse lugar aqui é um lugar que faz bem a todos nós que trabalhamos aqui, mas especialmente para os nossos pacientes. Então, sim, a musculação é fundamental, deve ser incentivada, e todos nós temos que ter essa mentalidade para os nossos pais, para os nossos avós e para nós mesmos, né? Queremos chegar bem lá nessa idade também praticando a musculação. Perfeito. Bora? Lá vai, hein? Tava nesse instante aqui fazendo. Instalar as articulações faz mal. Isso foi minha mãe que mandou. Passo o dia todinho. Minha cervical. Vamos lá. Vai, Marcelo, fala aí tu. Não necessariamente estralar a articulação ela vai fazer mal. Depende muito da forma que você está fazendo esse processo, né? Hoje em dia a gente vê muito profissional formado na área de quiropraxia ou na área de manipulações mesmo, que eles têm o conhecimento correto de como fazer a manipulação daquela articulação e se gera aquele som, aquela sensação do estalo, né? Isso pode acontecer em coluna cervical, coluna torácica, lombar, dedos, joelho, enfim. Não necessariamente isso está ligado a uma lesão, a um machucar da articulação, e a longo prazo isso também não necessariamente está ligado a uma lesão ou coisa do tipo. Esse processo de estalar os dedos, por exemplo, eu estalo direto, algo mais por ansioso ou coisa do tipo, não nos diz sobre isso aqui vai desenvolver uma lesão, uma artrite. A minha mãe falava muito isso: para de estalar esses dedos, senão quando tu ficar velho você vai ficar com os dedos todos tortos, né? Vai desenvolver uma artrite. Mas esses processos, esse medo que a população tem de estralar a articulação e que pode gerar no futuro uma artrite reumatoide nas mãos ou coisa do tipo, a artrite em si e outras condições como essa, elas são muito mais de origem genética do que de fato pelo estalar dos dedos ou estalar de alguma articulação. O fato de se instalar uma articulação é simplesmente a passagem de algum líquido ou ar de uma região de maior pressão para uma de menor pressão. Então você está ajustando aquela articulação e fazendo com que se tenha esse estalo que muitas vezes causa alívio na gente, né? É isso mesmo que o Marcelo já falou. A gente é muito perguntado sobre isso, né? Sobre instalar articulação. Assim. Acho que a gente só tem que ter um cuidado, assim, algumas mais específicas, assim, acho que principalmente cervical, né? Porque é claro que existe risco, né? Em algumas, na cervical principalmente, né? E aí você buscar alguém que realmente faça com cuidado e tal. Mas é um risco que é bem reduzido, assim. É um risco, assim, que a gente vê muito pouco de acontecer algum evento adverso mesmo, né? Mas, no geral, assim, geralmente perguntam muito relacionado a dedos, né, que fazem bastante, às vezes de ombro, alguma articulação ali, mas em si a ciência mostra que não tem nenhum risco evidente para as articulações, você ficar estalando com frequência ou não. O estalo, na verdade, ele é até satisfatório, né? Por isso que a gente busca ativamente fazer o estalo, né? Ele desestressa, dá uma sensação de alívio mesmo. As pessoas buscam muito, os pacientes com dor buscam muito profissionais que realizam manipulações. A gente faz aqui essas manipulações. Porque
referem, não são todos, mas alguns pacientes referem bastante alívio após realizar uma manipulação, por exemplo, cervical, manipulação lombar, manipulação torácica. Então existe aí uma explicação da neurociência para o alívio da dor e a melhora ali do bem-estar ao realizar esse tipo de manobra. Então, de maneira geral, os estalos eles fazem até bem mesmo assim para outros desfechos, né? Às vezes, se você ficar instalando demais uma articulação, não deixa de ser um estresse mecânico que você está submetendo ali. Então tem gente que por ansiedade acaba instalando muitos dedos. Eu mesmo já aconteceu. Instalei tanto dedo, estava com dor. Ficou dolorido, né? Ficou dolorido a aconteceu articulação. comigo também. Você está fazendo estresse mecânico ali, como qualquer outro, né? Então, mas aí é caso de caso do estresse, excesso, você né? fazendo demais. Mas de maneira geral, o estalo não faz mal e, pelo contrário, as pessoas até referem um alívio, uma boa sensação. Exatamente. Às vezes as pessoas têm esses estalos nas articulações, né? Meu joelho está estalando e tudo. Mas esses estalos, se não forem acompanhados de dor, né? É como o Marcel falou, só é um deslocamento de um gás, de um ar, de um líquido dentro da articulação que não tem interferência nenhuma com a condição clínica ou uma lesão. Boa. Deixa eu interromper aqui teu vídeo rapidinho. Quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Clica aqui embaixo, se inscreve. Também dá o like nesse episódio e ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que a gente postar aqui, tá? E se você tá vendo esse episódio e gostou do que você tá assistindo e quer marcar um horário com a nossa equipe de fisioterapia, agendar sua avaliação e começar já o seu protocolo individualizado, então não perde tempo. É só você apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela e você entra em contato com o nosso atendimento para a gente conseguir o melhor horário para você. Recado tá dado, agora vamos voltar pro episódio. Vale. Sou eu, né? Essa daqui já foi. Deixa eu ver. Tinha que Eu ser o acho que essa Marçal. eu coloquei de novo. Boa, Marçal. Marçal, tinha que ser tu, cara. Foi mal, cara. Existe postura certa e errada? Totalmente. O Vitor até teve num podcast agora falando sobre isso, né? Que a melhor postura é a próxima, né? Que ele falou. Essa frase ficou na cabeça, né? Ficou na cabeça. Mas é exatamente isso, né? Acho que antigamente era muito falado sobre existir a postura perfeita para você fazer alguma atividade, para você sentar numa mesa, para você fazer um agachamento, enfim. O que a gente vê hoje na ciência é que não existe mesmo essa postura perfeita, né? Na verdade, o que a gente quer é que o corpo se movimente, se adapte, descubra outros padrões de movimento, né? Então, é isso que a gente quer, essa diversidade mesmo, assim. É claro que, às vezes, posturas mantidas por longos períodos podem gerar algumas tensões, algumas dores, né? Que a gente vê muito isso em pessoas que trabalham em escritório, que ficam muito tempo sentado, ou então pessoas que trabalham em pé, que ficam muito tempo ali na mesma posição, e aí vão gerando, sim, alguns desconfortos, até mesmo algumas lesões, né? Mas a postura perfeita, ela não existe, né? Isso. Como você falou, né? Muita gente fica... O principal público, na verdade, que a gente recebe quando a gente está aqui com essa queixa de tensão postural é um público que fica na mesma posição por muito tempo. Trabalham em escritórios ou então trabalham com cirurgias que precisam ficar em pé, realizando o mesmo gestual mecânico ali por muito tempo. E o problema sempre é o excesso, né? Por mais que você fique naquela posição perfeitinha, como dizia a ciência antigamente, bem alinhado, ombros encaixados, cervical alinhada também. Se você mantiver isso por muito tempo, você vai acabar gerando um cansaço nas articulações e na musculatura que está estabilizando o seu corpo daquela forma. Então, modificar a posição, assim como o Mascarenhas falou num dos podcasts passados, trocar a posição melhor é sempre a próxima, porque você vai variando os estímulos, tanto da articulação como da musculatura, e não sobrecarregando estruturas específicas. Sempre gerenciando essa carga e modificando de acordo com a necessidade que se encontra no momento. Não adianta eu ficar extremamente corretinho por longos períodos de tempo, que eu também vou sentir dor. Como também não adianta eu ficar todo relaxado, desleixado, porque eu vou assumir uma posição padrão por muito tempo. Então, o ideal é sempre trocar as posições, seja na hora do trabalho, seja
na hora do lazer também, e enfim. O ideal é sempre ficar modificando e poupando estruturas de um excesso de carga. Tem muito paciente que chega aqui com dor lombar ou cervical, né? E geralmente são pessoas que, como o Marcel falou, trabalham muito tempo no computador, trabalham muito tempo sentado e que não tem esse costume de, não, vou me levantar aqui, vou mudar a posição, vou fazer algum alongamento, que a gente sempre indica depois do atendimento. Olha, tenta fazer a técnica do Pomodoro, o pessoal faz muito para o estudo, mas é uma técnica que pode valer muito a pena para quem passa muito tempo sentado, né? Alongar um pouco a musculatura, às vezes a musculatura, por estar na mesma posição durante muito tempo, fica tensa, e aí esses alongamentos ajudam a distensionar essas musculaturas, e você assume uma postura ali que já é mais confortável do que a postura que você estava anteriormente, né? Então, não passar tanto tempo na mesma posição e tentar essas técnicas. Por exemplo, vou passar 1 hora sentado. Dessa 1 hora, 10 minutos eu vou ficar em pé e vou fazer alguma mobilidade, algum alongamento, para evitar que durante as 12 horas, por exemplo, que você ficou em pé ou sentado, essa dor vá se acumulando e vá trazendo prejuízo durante o próprio trabalho, né? A gente precisa garantir que o paciente ele tenha recurso para mudar de postura. Então, o papel do fisioterapeuta hoje, pelo menos é o que nós acreditamos aqui, acho que está todo mundo alinhado, ao invés de alterar a postura, que era especulada como uma postura patológica, é garantir que o paciente tenha recursos físicos para que, caso ele precise, ele possa assumir uma outra postura, né? Então, o paciente que não faz atividade física, o paciente que ele é sedentário, ele tem pouca capacidade de mudar de postura. Ele tende a garantir, a permanecer sempre naquela postura que é a postura de menor esforço muscular, menor esforço para os tecidos ativos, mas também é a postura que sustentada pode gerar estresse mecânico, Marcel disse, sempre na mesma estrutura, no mesmo tecido. Então a gente precisa garantir que você tenha recurso. Então, treinamento de força, flexibilidade, o ganho de amplitude de movimento, ganho de flexibilidade, o trabalho de posturas mantidas em outros padrões, o treinamento de força de musculaturas específicas isoladas, né, tarefas funcionais de maneira isolada, vai garantir que você tenha recurso, e aí o seu corpo vai emergir ali diferentes posturas a depender do desconforto que você está sentindo, você vai conseguir. O problema é que às vezes o paciente tem um desconforto diante de uma postura e ele não tem recursos para sair daquela postura. Então ele permanece na postura desconfortável, e quando aquela postura é uma postura demorada, isolada, né, ele acaba garantindo ali uma lesão. Então acho que a ideia não é encontrar a postura perfeita, mas garantir que você tenha recursos para alterar o padrão postural sempre que for preciso. Perfeito. Dessa vez eu não vou botar de novo não, viu, Valente? Por favor. Por favor. Vamos ver, né? Tira dele. Tirar. Correr acaba com o joelho. Essa daqui também é muito falada. Acho que todo mundo tá alinhado também em discordar. Eu tô esperando que a gente não vai estar alinhado. Vai ter uma briga, É né? difícil, fácil, né? Cadê a polêmica? Né? Podcast sem polêmica. Vamos lá. Correr acaba com o joelho. Longe disso, o que de fato pode prejudicar uma articulação é sempre o excesso de uma atividade, o excesso de carga mediante aquela atividade. Mas correr em si, a prática da atividade física, do esporte, correr, não tem capacidade, não é que não tenha capacidade, não por si só vai implicar num desgaste articular na região do joelho. Muita gente chega aqui na nossa clínica de fisioterapia referindo que começou a correr e que começou a sentir dores no joelho, e isso reforça ainda mais essa ideia de que correr é o principal vilão e que isso está causando aquela dor no joelho, aquele desgaste no joelho. Mas assim como o Mascarenhas falou numa das primeiras perguntas aqui, o que importa de fato é a carga que aquela pessoa está entregando para aquele tecido. Não é só um fator que vai levar ele à lesão ou ao desgaste articular. Então, tem outros fatores por trás disso. Às vezes a pessoa começou a correr agora, mas começou a correr num ritmo mais acelerado, com um volume maior, sem respeitar os processos de adaptação do seu próprio corpo, já visando uma prova de 10, de 15, de 21 quilômetros e se esforçando muito para tentar atingir aquele objetivo. Então essa entrega dessa carga, esse excesso dessa carga
mediante a atingir um objetivo, uma satisfação pessoal, visto que você está forçando o seu corpo a um limite não natural, faz com que o desgaste articular, e principalmente do joelho, ele vá acontecer. Mas não é a corrida em si o principal vilão. Eu acho que essas afirmações às vezes geram até um terrorismo assim, né, nas pessoas, assim, que algumas atividades físicas são extremamente lesivas e tal. E na verdade o que a gente tem é que a pessoa sedentária ela tem muito mais risco de acabar com o joelho, né, como foi aí a pergunta, do que uma pessoa que está praticando atividade física. O que a gente precisa é apenas individualizar para a pessoa, né? Então, colocar uma carga ideal para ela, não começar já achando que ele é um maratonista, que ele já é um cara que vai fazer 10 km ali a um pace de 3 e tal. Então, é fazer uma progressão adequada para cada pessoa mesmo. A diferença do nosso corpo para um carro, as pessoas acham que o nosso corpo é um carro. A diferença do nosso corpo para um carro é que o nosso corpo ele tem a capacidade de adaptação, né, que a gente chama de plasticidade. Que é a plasticidade do tecido biológico, quando ele é exposto à carga, ele é capaz de se adaptar àquela carga e ele até melhora a sua estrutura. Por exemplo, o tendão pode ficar mais rígido, a articulação, o tecido cartilaginoso pode ficar mais espesso. Então, assim, existem adaptações biológicas que ocorrem por causa da carga. Adaptações biológicas benéficas. É diferente de um carro, né? Por exemplo, você tem uma suspensão. Se você usar aquele carro ali direto, aquela suspensão mais cedo ou mais tarde você vai precisar trocar aquela suspensão. Então, o nosso joelho não é uma suspensão. O nosso joelho tem capacidade de adaptação biológica. Então, não quer dizer que se você correr, você vai desgastar como se esse tecido ele tivesse uma finitude ali na sua capacidade, de tal maneira que ele só piorará à medida que você gasta, como se fosse um tênis. Não. A carga ela gera uma adaptação positiva, aquele tecido ele vai melhorando a sua capacidade, seu tecido, a sua espessura, a sua capacidade de absorção de cargas, de tal maneira que, na verdade, ele pode até ficar melhor, né, do que ele era. Por isso que o Valentim disse muito bem que o indivíduo sedentário ele perde essa adaptação positiva pela ausência de carga. Os tecidos biológicos precisam de carga para se manter saudáveis. Quando você tira a carga, o tecido vai ficando cada vez mais fragilizado. Então, o nosso corpo ele não é um carro, nosso joelho não é um sistema de suspensão, o tecido biológico ele se adapta. Então, na verdade, a corrida ela melhora a função muscular. Claro que observados os princípios básicos aí de progressão de carga, né, de adaptação, de individualização da prescrição. Se você obedecer esses critérios, o curso natural é da melhora da articulação com a corrida ou com outra tarefa esportiva. E uma questão que o Vitor já comentou também em outro podcast é o equilíbrio entre a demanda e a capacidade, né? Não posso ter uma demanda muito alta se a minha capacidade muscular, articular está diminuída. Então, não é só a corrida que vai trazer o prejuízo. É a corrida sem o treino de musculação, é a corrida sem um treino progressivo, adequado, é a corrida sem ter, por exemplo, um fisioterapeuta acompanhando para saber como é que está o tipo de recuperação daquela pessoa. Então, não é só a demanda da corrida que vai ser lesiva, né? A gente tem que também trabalhar pensando nessa questão da capacidade, quanto a pessoa está aguentando e o que ela pode melhorar fora a corrida para gerar mais performance na corrida, né? Muito bem. Sono ruim atrapalha a recuperação. Estamos concordando ainda. Ainda. Será? Gente, o sono ele é uma das bases assim, do recovery, né? Sono, alimentação e progressão de carga, ali, o treinamento adequado, né? Então, realmente, se você não tem um sono bom, se você, enfim, por algum motivo está tendo algum problema ali no seu sono, muito provavelmente você não vai recuperar bem e aí vai gerar algum processo ali de restauração do seu corpo não tão adequado como a gente esperava, né? Então, é isso, assim. O sono, ele é um dos principais mesmo recovery que a gente tem. Então, muitas das vezes a gente pede, vá dormir, meu querido, vá Sua descansar. função agora é dormir. Por exemplo, o Vitor estava precisando dormir, né? Nesses períodos aí do doutorado. Justamente por isso, para ele descansar, né?
ter esse processo de recuperação. Perfeito, eu acho que o Valentim falou muito bem, o sono é muito importante. Às vezes, o corredor, principalmente, que é um dos nossos maiores públicos aqui, quando chegam aqui com Garmin apitando, você precisa dormir, você precisa descansar. 54 horas de sono você precisa. Saldo negativo da semana, 54 horas de sono. E aí, é uma das bases para o recovery, que é um dos serviços que a gente faz aqui, de buscar a recuperação muscular desse atleta, né? Juntamente com a alimentação, eles vão entrar com a base da maior parte da recuperação desse atleta. Muita gente não entende isso. A maior parte da recuperação, a responsabilidade é deles mesmos. É se alimentar bem e dormir bem, respeitar o ciclo de sono que aquela pessoa deve ter, né? Eu concordo. Geralmente, quando a gente não dorme bem, principalmente os atletas, né? Além da performance diminuir, você não consegue performar bem no treino, nem na competição, e você geralmente não consegue performar até na dieta. Ali o seu nível de estresse está tão alto, o nível de cortisol e estresse está tão desbalanceado pela falta adequada de sono, que você acaba não só errando durante o treino, né? Não só não performando durante o treino, mas às vezes no seu dia a dia mesmo, o que acaba influenciando diretamente no treino, né? O sono ele tem um papel restaurador para várias funções fisiológicas e a função física especialmente. Então, como a Letícia disse, se você não estiver dormindo bem, você terá um prejuízo na sua força, na sua função. Então, para a reabilitação é muito importante, para o treinamento é muito importante, que você precisa garantir que haja ali uma função física mínima para você conseguir desempenhar. E você não conseguindo desempenhar o seu treinamento, você tem uma frustração e aí vira ali um ciclo vicioso em que você não dorme bem, que você não treina bem, que você tem frustração e ansiedade, por isso também não dorme bem. Então isso é muito ruim e prejudica bastante. Para o paciente com dor, o problema no sono ele pode aumentar o que nós chamamos de irritabilidade, que é a sua percepção dolorosa, que atrapalha muito a reabilitação também. Então determinados estresses mecânicos que não causariam dor, pode causar dor, passar a causar dor, porque você está num estágio de estresse e de tolerância muito prejudicado por causa do sono. Então, é sempre uma estratégia que a gente adota aqui na fisioterapia, na avaliação. Pergunta se teve alguma mudança quando você teve uma lesão, se teve alguma mudança repentina de carga de treino, se tem muita dor, se você tem dormido bem, que é o que a gente chama de yellow flags, né, que são fatores ali que eles podem modular o aspecto da lesão, e no caso do sono ele pode realmente ser um fator de risco para a ocorrência de lesão e é muito subestimado. É um fator muito subestimado, mas realmente eu concordo com o Valentim, é a maior intervenção de recuperação que nós temos, e às vezes o papel do fisioterapeuta é dar uma boa orientação ali, contra-referenciar para um profissional adequado. Nós não somos um profissional adequado para tratar de distúrbio de sono, às vezes há necessidade de ser feito isso, né? O paciente não consegue dormir porque não é porque ele não queira dormir, não é porque ele não tem tempo para dormir, mas ele tem algum distúrbio de sono, tem que ser investigado. Então, a melhor intervenção ali, então, é investir no atendimento com um profissional, e a gente vai fazer esse papel de contra-referenciar quando a gente achar que há necessidade. Trazendo até de novo para o exemplo que você falou sobre muita gente encarar o seu corpo como se fosse um carro, né? Que vai desgastando ali de forma linear ao longo do tempo. Como você explicou, o nosso corpo ele tende a responder aos estímulos que a gente entrega de forma positiva, se adaptando de forma positiva. E é justamente nessa curva de melhora, de adaptação positiva, que o sono e a alimentação entram. A gente fala sobre recuperar e o pessoal pode, né? Chegar a achar que se recupera até o nível basal que se tinha antes. Mas quando você entrega um estímulo, seja na musculação, seja na corrida, é no sono e na alimentação, principalmente, que você vai assimilar aquele estímulo que você entregou para você ter uma melhora do seu tecido, uma melhora da sua função perante aquela atividade. Então, se você negligencia isso, você está negligenciando também o seu avanço. E aí você vai se tornando cada vez mais próximo, de fato, de ser como um carro e ter um desgaste mais linear. Claro, ainda vai haver aspectos de recuperação do seu corpo, ainda vão haver aspectos de adaptação, mas de forma bem menores. E você se torna cada vez mais suscetível a desenvolver uma lesão por causa disso. Vai lá. Fortalecimento faz diferença para corredores.
Com certeza. Bora lá, né? Eu acho que é chovendo molhado, a gente já falou bem aqui sobre o papel do treinamento de força para variadas funções, para os mais variados públicos, para a população. O fortalecimento é muito importante porque a corrida não deixa de ser uma tarefa que exige força para propulsão, exige força para atenuar cargas. Dependendo do peso que você está correndo, você pode correr 1,5 até 2 vezes seu peso corporal a cada aterrissagem, a depender da velocidade que você corre. Então é preciso força para atenuar essas cargas. Então o fortalecimento, então, por óbvio, é muito importante para corredores. O que é difícil é você alinhar o treinamento de força com o treinamento de corrida. Isso é a maior dor que os meus pacientes têm. Não é o papel do fisioterapeuta prescrever o treinamento de força, tampouco prescrever o treinamento de corrida. Mas é o nosso papel orientar e garantir a segurança para que esses pacientes consigam conciliar o treinamento de força com o treinamento de corrida, com o objetivo de garantir a longevidade e garantir a segurança na execução dessas tarefas, né? Então, é sempre importante você procurar um bom profissional de educação física que seja versado em treinamento de força para essa população específica. Muitas vezes não é inventar a roda, né? Então é o treinamento de força, que respeite o seu ciclo. A gente pega muito aqui, né, Valentim? Paciente corrida. Um dia desse eu estava conversando com o Valentim, paciente corrida em fase final de treino de meia maratona, de maratona, colocando intensidade, aumentando o volume e também colocando intensidade e aumentando o volume de treinamento de força. São treinamentos concorrentes. É preciso que você consiga conciliar, é preciso que os profissionais que prescrevam conversem e você com o paciente peçam que eles conversem, né? A gente faz ativamente esse papel aqui na fisioterapia de chamar o profissional de educação física, que prescreve o treino de corrida ou que prescreve o treino de força, não no intuito de ensinar, nós não sabemos, mas no intuito de conversar e de conciliar as opiniões, de buscar a melhor estratégia para o paciente em termos de segurança, no nosso caso, para garantir que ele consiga executar aquela tarefa, aquela corrida. Então, o fortalecimento é indispensável para corredores. Agora, como o fortalecimento existe, é como um remédio, né? Tem uma dose. E aí você precisa acertar na dose, e essa dose é individualizada. Então, é muito importante você procurar um profissional que prescreva treinamento de força, versado na área da corrida, que consiga conversar com o seu treinador de corrida para conciliar essas duas estratégias de treinamento. Eu vou falar só também da questão da físio, né? Porque a gente tem alguns pacientes, né, que estão fazendo a corrida, o treino de corrida, estão fazendo o fortalecimento e estão na fisioterapia também. Então, às vezes conciliar isso que o Vitor falou é bem complicado. Assim, eu estava com uma corredora aí que eu estou tratando, ela que estava se preparando para a minha maratona, 2 meias maratonas, na verdade, e a última foi agora do Rio. E aí o que mais a gente estava quebrando um pouquinho a cabeça nesse alinhamento personal, paciente, aluna e a fisioterapia era justamente isso, né? Assim, ela conseguir fazer os treinos de força, fazer o treino aqui na fisioterapia e fazer o treino dela de corrida. Então isso é muito importante que o Vitor falou. Acho que aqui a gente também recebe muita gente que treina corrida e acha que não precisa fortalecer, por exemplo, a panturrilha, porque acha que já é muito sobrecarregada, né, durante a corrida. Se eu tô andando e correndo, não precisa fortalecer. Chegando a dizer assim. E na verdade é ao contrário, né, também. Então, assim, para todos os músculos, não só para a panturrilha, né, que é o tríceps sural, mas para todos os músculos, o fortalecimento, ele tem que ser feito específico, né, e alinhado com o treinamento dele que ele está fazendo ali. Perfeito. Aproveitando já que você trouxe um exemplo, eu vou trazer um exemplo também de um outro paciente meu. Ele foi agora para a Maratona do Rio, a meia maratona, na verdade, deu tudo certo, graças a Deus, mas 2 semanas antes dele viajar, 2 semanas não, 3 semanas, que geralmente é o pico de volume que esse pessoal faz, que os atletas fazem, correndo ali, no caso, a meia maratona, cerca de, no longo, desde 18, 19 quilômetros, né? E a semana toda um volume muito alto. E nessa semana ele chegou para mim referindo uma dor na panturrilha / sóleo. A gente não fez um exame de imagem, ficou meio difícil de identificar qual era o tecido de fato lesionado. Eu acredito que era mais para o sóleo. Mas quando eu fui investigando, conversando com eles, para saber mais como era que tinha sido esse processo de desenvolver essa dor, essa lesão, ele tinha falado que também faz um processo de fortalecimento específico para a corrida, mas em um local separado e que não tem tanta ligação assim com a assessoria de corrida dele. Então essas cargas ficaram meio desalinhadas e quando eu estava perguntando, conversando com ele para saber como era que estava a carga dele no treinamento,
ele acabou me dizendo que estava pegando cargas altíssimas como nunca tinha pegado antes. E até o pessoal passava por ele incentivando, parabéns, viu? Tá pegando bastante carga, tá crescendo o volume, só que isso foi juntamente também com o pico do volume da semana dele. E aí não deu outra, resultou numa dor, não chegou a evoluir para incapacidade, para precisar parar de andar ou alterar padrão de marcha, coisa assim, porque a gente interviu praticamente no mesmo dia. Ele já me notificou, chamei ele aqui, a gente interviu na mesma tarde, no outro dia ele já estava melhor. A gente deu uma pausinha ali de 1-2 dias da corrida para a gente poder recuperar esse tecido. Depois ele retornou no sábado, conseguiu fazer o longo dele sem dores, tudo tranquilo. Mas o quão importante é que os meninos lá embaixo, o Chico, o Nildo, eles fazem o trabalho com o Joilson, com o Hector, que são 2 corredores aqui da casa. E é muito comum ver eles fazendo primeiramente, quando eles definem uma corrida que o atleta vai participar, um período que eles chamam de período de base, em que fazem um trabalho de força, um trabalho de ganho de força, uma preparação para que aquele atleta ele possa, de fato, entrar no ciclo da meia maratona, entregar volume, meia maratona ou maratona, entregar grandes volumes, fazendo apenas manutenções dessa força e não colidindo com altos volumes de corrida e altos treinamentos de força também, né? Grandes treinamentos de força. Então, tem esse ciclo também entre as duas atividades, que é o treinamento de força e a corrida. E é como a gente vem falando, né? A progressão e o volume do treino da corrida estão muito ligados à capacidade do que a pessoa consegue realizar durante o treinamento de força, né? Então, eu não consigo mais imaginar um corredor ou outro atleta que não faça força, né? Como a gente está falando aqui, às vezes a força é para performar melhor no esporte, mas também é para proteger a articulação, como a gente já falou. Então, não, para mim, pelo menos os pacientes que eu atendo, eu sempre busco perguntar: você está treinando quantas vezes por semana o seu esporte, né? E quantas vezes por semana o seu treino de força? É inegociável, já se tornou inegociável, não ter o treino de força para um atleta ou de alto rendimento ou um atleta recreacional mesmo. E agora vamos para nosso próximo quadro, que é o FAQ XS Team. Seguinte, nós separamos as perguntas mais frequentes em relação a alongamento, recuperação, fisioterapia e dentre outros tópicos. As perguntas irão aparecer na tela e o momento é de debater e esclarecer essas questões para o nosso público. E aí, vocês estão preparados? Valendo! Quem quer começar aí? Por favor, começa aí, Mascarenhas, está na tua aula. Começar que eu vou dar uma aula. A tendinite tem cura ou sempre volta? Primeiro, entender o que é tendinite, né? Nós temos um tecido aí que chama tendão, é um tecido que é uma continuidade da musculatura. O músculo vira tendão, que é um tecido cartilaginoso, se insere ali no osso, né? Um tecido mais espesso. Então é muito comum em atletas terem o que nós chamamos de tendinite, que é uma doença no tendão. A tendinite nem é o termo mais correto, a gente fala hoje em tendinopatia, que é doença no tendão, e essa tendinopatia ela tem estágios. Existem alguns estágios em que aquele tecido tem um nível de desgaste, que o desgaste do tecido não permite que exista mais o retorno a uma situação anterior, ou seja, você tem uma quebra ali de alguns tecidos, uma desorganização no tendão, e aí aquela desorganização, aquela quebra daqueles tecidos provavelmente não volta mais ao que era antes, mas não quer dizer que o tecido ele não melhore a sua função. Então você pode ter um tecido doente em um primeiro momento, com uma lesão, que depois do processo de reabilitação ele volta a exercer a função normal, a função igual, equivalente ao que era antes do processo patológico, como você pode ter um tecido patológico que pelo treinamento ele pode exercer até uma função melhor do que antes do estado de lesão, embora alguma regiãozinha do tendão ali, alguma região do tecido tendão, ela não volte mais à sua função, tá? Então, às vezes você tem ali uma lesãozinha em 3, 4, 5% do tendão, 96% do tendão ele está sadio, você trabalha aquele 96% do tendão para que ele consiga exercer uma boa função. Então você pode sim voltar a ter uma boa função, correr, treinar sem dor. Então eu digo que a tendinite tem cura sim. Vou nessa linha. Botinha de compressão funciona ou é marketing? Se eu respondo funciona na perspectiva do recovery, certo? O que é que a botinha de compressão ela faz? A bota de compressão que a gente utiliza aqui na clínica, ela vai atuar
em prol de melhorar a circulação dentro do músculo daquele paciente, né? Existe um estímulo mecânico de compressão que vai fazer, num primeiro momento, com que se circule menos sangue, e depois que volte o sangue para aquela região. Esse aumento do fluxo vai fazer, na ciência a gente vê isso, vai fazer com que seja carreado uma sequência de metabólitos que ficam na região após a execução da atividade física ou do exercício físico. Então, quando a gente se propõe a fazer uma atividade, a fazer um treino, a fazer uma musculação, a gente fica com aquela dor tardia depois, né? Aquela dor que é proveniente de um processo metabólico que aconteceu dentro do nosso corpo. E não é que é negativo, mas isso pode acabar atrapalhando a nossa performance em futuros treinos, em futuras competições. Então, a bota de compressão ela vem para estimular esse processo de circulação sanguínea e fazer com que esses metabólitos sejam melhor carreados pelo nosso corpo e sejam excretados por alguma via de excreção. E a gente consiga ter menos dor na próxima prática da atividade física. É pra mim? Tá. Vai, Rocha. Quiropraxia é perigosa? A gente até comentou aqui já um pouco, mas a quiropraxia ela não é perigosa, né? Principalmente se for feito por um profissional que seja bem habilitado. Claro, tem algumas articulações que a gente tem um risco um pouco maior, como a cervical, como a gente comentou, mas feito de uma forma técnica adequada, os riscos são bem pequenos mesmo, e é como a gente falou, a quiropraxia gera esse alívio, essa sensação de como se fosse um destravamento ali que a pessoa sente, e realmente os nossos pacientes eles se sentem muito bem utilizando dessa técnica, né? Claro que bem indicada, em situações que realmente tenha essa necessidade de ser utilizada. Ela não é perigosa sendo utilizada realmente por um profissional que tenha essa habilidade para ser feita, né? Banheira de gelo ajuda no recovery ou é só hype? Ajuda, mas entendendo que ela tem momentos adequados a ser feita, né? Principalmente após um treino extenuante, logo após o treino extenuante, ela não pode ser feita assim, 2 dias depois, 3 dias depois de um treino muito extenuante, porque realmente nesse caso ela não vai auxiliar. E também ela precisa ser feita da forma adequada pelo próprio profissional, né? Aqui a gente sempre olha a temperatura da água, quanto tempo a pessoa tem que ficar, às vezes não pode passar disso, dependendo da temperatura. Mas ela ajuda sim, não é a base da pirâmide de um recovery, mas ela auxilia sim no recovery muscular. E galera, infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio. Mas, antes de a gente terminar, a gente quer entregar para vocês essas canecas que são um brinde e um agradecimento pela presença da nossa equipe de fisioterapia aqui nesse episódio, que está se disponibilizando a tirar dúvidas e passar informação de qualidade para frente. Muito obrigado. Então, queria agradecer, primeiro aos meus amigos, colegas de fisioterapia e amigos aqui, pela presença, pela participação. Eu sempre falo que eu sou muito feliz, eu falo isso em todos os lugares. Com as pessoas que eu trabalho aqui, são excelentes profissionais. Eu entrego literalmente a minha mãe nas mãos de vocês. Minha mãe faz fisioterapia aqui e acho que a nossa mãe, nossa família é o que a gente mais tem de precioso e a gente confia, né? Eu confio muito nas pessoas que eu trabalho, em vocês, então sou muito feliz. Esse episódio mostrou como a gente está muito alinhado. Poder participar desse espaço com vocês na XS, né? Que é a maior assessoria do nosso estado, com profissionais tão qualificados em todas as áreas, é para mim um motivo muito de felicidade. Chamar você que está assistindo para conhecer a nossa fisioterapia, se você não conhece, a nosso recovery, caso você não tenha uma lesão, aqui na XS Team Wellness Club. Agora nós temos o Instagram da Físio, né, que é XS Team Físio, XS Team Físio, sigam lá, XS Team Físio. Meu Instagram é victor.mascarenhas, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem lá. Muito obrigado também à equipe, ao Fabão, ao Gustavo, toda a equipe aqui do podcast, na pessoa do Almirante, todo mundo está aqui, valeu pessoal, obrigado. Agradecer pela oportunidade, né, de abrir um espaço aqui para a gente trazer esses assuntos tão pertinentes, às vezes, para os nossos pacientes. Minha equipe, que trabalha comigo todo dia, às vezes a gente troca umas ferpozinhas, mas é porque a gente se gosta, ou não. Então, como o Vitor falou, venham conhecer o nosso espaço, que a gente tenta entregar o
o melhor da fisioterapia para vocês. E o meu Instagram é FisioLeticiaCBM, tá? Quiser acompanhar lá o conteúdo, fica à vontade. Agradecer também, pessoal, aqui a minha equipe, como o Vitor falou, meus pares que já compartilham de vivências comigo desde antes da gente se conhecer, por causa da formação, por causa da área de atuação em si. Sou muito grato por ter vocês como equipe e por conseguir trabalhar com pessoas tão bem qualificadas. E pela XS me dá a oportunidade também de mostrar o meu trabalho. Agradecer o pessoal que gerenciou o podcast pra gente hoje, agradecer o Gustavo, agradecer os meninos e deixar o meu Instagram aqui para se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei ou que os meninos falaram, é @fisiomarcal. E vamos continuar para outros também podcasts, né? Tem muito mais coisas também para falar. A gente fez algo bem superficial. Se tiver algum tema que o pessoal quiser deixar, que tem mais interesse de saber, algo mais voltado para corrida, algo mais voltado para musculação, a gente fica à disposição. Bom, galera, também quero agradecer aqui por essa experiência, né, diferente, assim, não é muito da nossa prática estar aqui para falar, né, um pouco com vocês, mas foi uma experiência muito boa da gente mostrar também do que é que a fisioterapia faz. Algumas pessoas não entendem completamente, né, o que é que a fisioterapia faz. Eu acho que isso foi importante para a gente desmistificar algumas coisas que são faladas por aí, né. E venham conhecer aqui o nosso serviço, né? A gente conta com uma equipe muito bem qualificada, uma fisioterapia que entrega, sim, resultados, entrega, sim, realmente o que uma fisioterapia mesmo adequada, né, precisa ser feito. E tanto no recovery quanto na reabilitação, nós contamos, marca uma avaliação aí com a gente, mesmo que seja só para saber qual é a queixa que você está sentindo, mesmo que você não precise ficar na fisioterapia mesmo, às vezes é só um ajuste, mas marque aqui, a gente vai indicar o que é que vai ser melhor para você. Pode me seguir também no Instagram, lucasvalentim.fisio, e esperamos mais oportunidades aí. E aí, curtiu o episódio? Vou te fazer mais uns pedidos, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse episódio, também de ativar o sininho para você receber sempre todas as notificações quando a gente soltar um conteúdo. E também vou te pedir para seguir os nossos perfis oficiais que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu por ouvir e até o próximo XS Cast.